Então, vamos dar continuidade aqui, meninas. Paramos na 10ª questão, né? Então, analisamos todas as proposições e agora estamos analisando as alternativas. Então, a A não pode ser porque diz que a 2, a 3 e a 5 estão corretas. E, na verdade, essas três assertivas, né, essas três proposições estão erradas. A B não pode ser por quê? Diz que apenas 1, 4 e 5 estão corretas. E a gente sabe que a 5 ela está errada, então não pode ser essa daqui também. Letra C diz que todas estão corretas. Todas estão corretas, gente? Não, né? A gente sabe que a 2, a 5, a 2, a 3 e a 5 estão erradas. E a letra D diz que apenas 1, 4 e 6 estão corretas. Vamos ver? 1, 4 e 6 estão corretas. Então, a alternativa correta é a letra D. D de dado. Por que não pode ser a letra E? Na letra E diz que todas estão erradas. Não é verdade, porque a gente sabe que a 1, a 4 e a 6 estão corretas. Né? As outras que estão erradas. Então, tranquilo aí com a 10ª questão? Vamos Sim. adiante. 11ª questão. Diz assim: as células desse tecido têm origem mesodérmica. Mostram diversas estriações. Lembram das células que apresentam estrias transversais e que são alongadas? Quem são essas células? De que tecido? Tecido muscular, né? Muscular estriado. Então, aí já está indicando que é tecido muscular. Mostram diversas estriações ao microscópio eletrônico, ao microscópio óptico. São células, suas células têm aspecto de fibras. E um aglomerado, ou seja, um conjunto dessas fibras, forma um feixe. E a gente sabe que no tecido muscular, um conjunto de várias fibras unidas forma um feixe. Então, o que é um feixe? Um grupo de fibras. Quem são as fibras no tecido muscular? As células musculares. Por que elas são chamadas de fibras? Porque elas têm o formato alongado. E é essas fibras que formam feixe, que é envolvido por uma bainha de tecido conjuntivo. Sim, né? O tecido conjuntivo, ele é organizado, o tecido muscular é organizado por tecido conjuntivo, assim como o tecido ósseo e assim como o tecido cartilaginoso também tem tecido conjuntivo envolvendo esses outros tecidos. Quem são os tecidos conjuntivos que envolvem o tecido muscular? Nós temos 3, né? O que envolve o músculo como todo eu chamo de quê? Epimísio. O que envolve grupos de fibras musculares, ou seja, feixes, grupinhos, eu chamo de quê? Perimísio. E a membrana que reveste cada uma das fibras, ou seja, cada uma das células, eu chamo de endomísio, tá? Só fazendo aqui uma revisão dessa parte de tecido muscular. Essa descrição aqui que a questão deu, ela refere-se a ou ao, vamos analisar cada uma das alternativas. A letra A a gente já vê que não é, porque durante a leitura do enunciado eu já dei todas as dicas, né? Todas as dicas de que seja um tecido muscular. A gente sabe que não é tecido epitelial, tá? A letra A diz que é tecido epitelial e, de fato, sua origem é mesodérmica. Qual é a origem do tecido epitelial? O tecido epitelial ele não tem origem em apenas um tecido embrionário. Ele tem origem nas 3 membranas embrionárias, né? Nos 3 tecidos embrionários. O tecido epitelial pode ter origem ectodérmica, mesodérmica e endodérmica, certo? Então, dizer que é tecido epitelial já está errado. E que, de fato, a origem é mesodérmica está errado também porque epitelial, se fosse epitelial, não tem origem apenas mesodérmica. Então, não é a letra A. B. Tecido adiposo, uma vez que suas células apresentam formato de fibras, o que corresponde à sua característica marcante? Não, a gente sabe que não é adiposo, que é muscular. E as células do tecido adiposo não têm formato de fibra, elas têm formato globoso,
Então, não pode ser letra B. Letra C, tecido muscular esquelético, uma vez que suas fibras organizam-se formando feixes. O que vocês acham dessa C? Essa, correta. Isso, essa é a alternativa correta, porque diz que mostra estriações, tá? A gente vai ver na alternativa D que também diz que é músculo, só que diz que é músculo liso. A alternativa correta é a C. Letra D, porque não pode ser. Diz que é tecido muscular liso. O tecido muscular liso não tem as estriações transversais, tá? Porque suas células são envolvidas por tecido conjuntivo, chamado de pericôndrio, não. Pericôndrio é uma membrana que reveste o quê, gente? Reveste externamente o tecido cartilaginoso. Letra E, porque não pode ser? Porque diz que esse tecido que apresenta essas características de teoriza mesodérmica, estriações transversais, células com aspecto de fibra, diz que é tecido conjuntivo, tá certo isso? Não, né? Dado que ao microscópio óptico, suas células mostram um padrão estriado negativo. O tecido conjuntivo não tem essas características. Então, a alternativa correta da 11ª questão é a alternativa C de casa. Tudo bem? Certinho? Vamos finalizar, então, aqui com a 12ª questão, também referente a tecido muscular. Considere as proposições. É parecida à questão 10, tá? A gente tem as proposições, vocês vão analisar e depois vão para as alternativas. A primeira proposição diz que o tecido muscular estriado esquelético apresenta contrações rápidas e involuntárias. Tá certo ou errado isso daí? Está? Errado. Onde é que está o erro? Vocês acham? Tá aqui nessa palavrazinha, ó, involuntária, tá? O músculo estriado esquelético, ele apresenta, assim, contração rápida, ó. Eu posso fazer quando eu realizo contração desse tipo de músculo, a contração, ela é firme, né? Ela é rápida. Porém, ela não é involuntária. Involuntária é quando eu não consigo decidir, tá? Na verdade, no que diz respeito ao músculo estriado esquelético, a contração ela é voluntária. Por que voluntária, gente? Porque depende da minha vontade. Depende. Eu posso movimentar, contrair aqui, ó, a minha musculatura aqui do braço a hora que eu quiser. Se eu quiser parar, eu fico aqui paradinha, tá? Ou seja, depende da minha vontade, tá? Não é involuntário, porque involuntário vai acontecer querendo eu ou não, tá? Então, o erro está aqui. Essa assertiva aqui está errada, não vou nem marcar ela, destacar. A segunda proposição diz que o tecido muscular estriado cardíaco apresenta contrações rápidas, isso está certo, e voluntárias, está certo? Essa parte aqui, voluntárias, músculo estriado cardíaco. Errada, né? O músculo cardíaco, ele apresenta contração involuntária. Ou vocês conseguem controlar os batimentos cardíacos de vocês? Vocês conseguem fazer com que o coração bata mais rápido, bata mais lentamente, acelere quando vocês quiserem, desacelere quando vocês também quiserem? Depende da vontade de vocês? Não, né? O coração, ele vai, se estiver em condições normais, naturais, fisiológicas, ele vai continuar a sua atividade, a gente querendo ou não. Então, o tipo de contração não é voluntária, e sim involuntária. Então, essa proposição também está incorreta, então eu não vou destacá-la. Vamos para a terceira. O tecido muscular liso apresenta contrações lentas e involuntárias. Tá certo essa daí? Vocês acham? Sim, né? Essa assertiva tá certa, tá? O músculo liso, que é aquele que envolve, que está presente nas vísceras, né, nos órgãos, ele apresenta uma contração lenta, tá? Só vocês lembrarem do estômago de vocês quando está fazendo digestão.
vocês nem percebem, né? O estômago está lá, com as contrações dele fisiológicas, bem lentas. A gente nem percebe, tá? A contração é lenta e involuntária também. Eu não consigo decidir, eu quero que esse churrasco ele seja digerido agora, eu vou aumentar ali a velocidade dessas contrações. Eu não consigo decidir sobre a atividade desse tipo de musculatura, tá, gente? Então, o tecido muscular liso, ele apresenta, assim, contração lentas e involuntárias. Então, essa assertiva aqui está correta, então eu vou destacá-la em amarelo. Agora, sabendo que a única que está correta é a terceira, eu vou para as alternativas. É correto afirmar que letra A, apenas 1 e 2 são verdadeiras? Está certo isso? 1 e 2 são verdadeiras? Não, tá? Então tá errado. A alternativa B, todas são falsas? Não, porque a gente sabe que a terceira é verdadeira. C, apenas 1 e 3 são verdadeiras? Não, porque a gente sabe que a 1 está errada. Letra D, todas são verdadeiras? Não, porque a gente sabe que 2 delas estão erradas, no caso a 1 e a 2. Só nos resta a alternativa E, letra E, que diz que somente a terceira é a alternativa com assertiva verdadeira. Tudo bem, gente? Conseguiram entender? Uhum. Bom, gente, então essa foi a nossa aula de revisão. Então, a gente passou por todas essas questões que envolvem os 5 tecidos que irão cair na nossa prova, que é o epitelial, conjuntivo, propriamente dito, e seus derivados, cartilaginoso, ósseo e muscular, analisando cada uma das alternativas e revisando, né, cada ponto importante. E eu desejo para vocês uma excelente prova no dia 2, né, semana que vem, na próxima terça-feira, e que vocês consigam ter um excelente desempenho. Tudo bem? Então, ficamos por aqui e boa noite para vocês, meninas. Tchau, Obrigada, tchau. professora. Boa noite, professora. Obrigada. Boa noite. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau.